Nós vivemos um momento tão delicado, nós vivemos um momento tão difícil, e esse momento tão forte de solidariedade teve no setor uma capacidade de desprendimento e de apoio extraordinário. Supermercadistas, os fornecedores, as doações, as cestas básicas, pontos de coleta, e todos nós devemos nos orgulhar desta capacidade que o povo gaúcho teve de responder de forma solidária, de responder de forma pronta, o momento mais agudo, o momento mais difícil dessa enchente. Quando nós chegamos a ter 80 mil pessoas nos abrigos, mais de 500 mil pessoas fora de casa, boa parte da região metropolitana embaixo d'água, e nós, de forma conjunta, cada um ajudando da forma que podia, muitas vezes aqueles que tinham quase nada, repartindo o que tinham com quem não tinha nada, conseguimos atravessar o momento mais difícil, o momento mais delicado dessa crise. É claro que o trabalho de reconstrução é um trabalho longo, é um trabalho complexo, é um trabalho difícil. Eu sempre digo que aqueles que vendem solução simples, de uma forma geral, estão zombando com a própria inteligência das pessoas. Porque todos nós sabemos que o nosso Estado sofreu a mais aguda, mais difícil catástrofe climática da sua história. E que nós teremos que ter uma extraordinária capacidade de resposta e de união para podermos sair dessa crise. Mas quero dizer aos senhores, às senhoras, com muita tranquilidade, que eu acho que nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo para sairmos dessa crise. E para que o nosso Estado possa sair dessa crise mais forte, mais resiliente, mais preparado. Poderia aqui enumerar muitas coisas. E eu acho que o momento ele é oportuno para isso. Eu vejo muitas vezes as pessoas dizerem, e acho que é natural, que a gente sempre busque cada vez mais recursos, investimentos, mas os senhores e as senhoras sabem quantas famílias já receberam o apoio direto da reconstrução? Nós estamos falando de 374 mil famílias, o que representa quase 2 bilhões de reais. Eu vejo as pessoas às vezes dizer, não, mas são medidas que muitas vezes é antecipar o que era do trabalhador, da trabalhadora, é verdade. Mas a decisão de permitir que os trabalhadores e trabalhadoras pudessem antecipar o seu fundo de garantia. 952 mil trabalhadores e trabalhadoras puderam antecipar até 6.240. Significou 3 bilhões e 200 milhões de reais da economia. Só o auxílio reconstrução e antecipação do fundo de garantia, governador Rigoto, significou 5 bilhões na economia do Estado nos últimos 60 dias. Para onde foi esses 5 bilhões? Aonde foram gastos esses 5 bilhões? Eu vejo também as pessoas afirmarem, ninguém conseguiu acessar, quase ninguém conseguiu acessar os financiamentos, os recursos de apoio. Senhoras e senhores, 25 mil empresas no estado do Rio Grande do Sul já acessaram o Pronampe Solidário. O ticket médio dos empréstimos é 98 mil na Caixa Federal, 110 no Banco do Brasil. Nós estamos falando de 2 bilhões e meio. Sexta-feira começamos a operar mais 2 bilhões e meio. E, portanto, até o final desta semana, 50 mil empresas terão acessado o Pronampe Solidário. A empresa retira 100 mil de empréstimo, o governo federal paga 40 mil, a empresa fica devendo 60, tem 2 anos de carência e um juro baixo. Isso prova que quando nós temos juro baixo e nós temos que levantar nossa voz contra os juros altos, a economia responde de uma forma positiva. Os recursos do BNDES, capital de giro, mais de 8 bilhões de reais já foram acessados.
E poderia aqui citar um conjunto de outras iniciativas importantes. Para onde esse dinheiro foi? Foi para a nossa economia, foi para o nosso consumo. E se nós continuarmos nessa direção, nós vamos ter capacidade de ter uma resposta muito mais rápida que alguns imaginavam. Eu cheguei a ver a notícia, no início, que a empresa queria reabrir o aeroporto em março do ano que vem. Outros falavam em dezembro. Por dia 21 de outubro, nós vamos ter 128 voos por dia aqui no aeroporto Salgado Filho. E até dia 16 de dezembro, o nosso aeroporto vai voltar a funcionar a pleno vigor, também com os voos internacionais. O setor do turismo, tão importante, tão sacrificado, se mobilizou para que nós pudéssemos antecipar o cronograma de venda de passagens, para poder garantir os pacotes de turismo. E desde a semana passada, nós voltamos a vender as passagens, e isso possibilitou que os operadores de turismo voltassem a trabalhar, e nós estamos tendo uma semana excelente, já com uma forte demanda de vendas para o Natal Luz e toda a programação da Serra Gaúcha. Então, senhoras e senhores, nós temos um conjunto de motivos para acreditar que nós estamos no caminho certo. Hoje a Bolsa de Valores bateu um recorde histórico. Hoje saiu a notícia de que nós temos a menor taxa de desemprego das últimas décadas. Hoje saiu a notícia de que a inflação está sob controle. Hoje saiu a notícia que o poder de compra dos trabalhadores e das trabalhadoras chegou no maior patamar dos últimos 20 anos. E hoje saiu a notícia de que o Brasil já abriu 170 novos mercados internacionais para os nossos produtos do agronegócio. São notícias positivas, que apontam para o futuro e que nos dão a certeza de que nós estamos no caminho certo. E trabalhando com eficiência, com determinação, nós vamos vencer todas essas barreiras. Quero concluir, senhoras e senhores, dizendo a vocês com muita humildade, eu nunca tinha tratado de assunto do aeroporto na minha vida. Eu fui designado para uma tarefa difícil e complexa. E o que eu tenho feito desde o dia que eu cheguei para cuidar dessa tarefa? Encontrar os problemas e tentar resolver os problemas. Existem duas formas da gente se portar diante do problema. Ou se encolhe, ou tenta resolver. Isso que eu tenho feito todos os dias. E quando eu chego aqui hoje, e várias empresas, vários empresários e empresárias, me cumprimentam e me dizem, Pimenta, o meu crédito tinha sido negado, mas graças aos trabalhos que vocês têm feito para flexibilizar, para mudar a conduta da Caixa e do Banco do Brasil, o meu crédito foi aprovado. E não foi nenhuma nem duas empresas que me disseram aqui hoje, me convidando para ir visitá-los. E eu hoje falei com o BNDES, é verdade. E a semana que vem nós vamos trazer aqui o BNDES para fazer uma reunião e falei sobre isso com o governador. Porque não é problema desse governo. E está aqui cantando solução fácil quem quer dizer isso. Porque infelizmente, minha gente, nesse país, banco gosta de emprestar dinheiro para quem não precisa. E não é de agora. E aqui não escapa ninguém. É Banco do Brasil, é Caixa Federal, é Banco do Sul, é banco privado. Se o gerente puder escolher, vai dar dinheiro para o cliente VIP, que não oferece risco. E as nossas empresas, nesse momento, precisam de uma forma diferenciada de análise de crédito. E se fosse fácil, as cooperativas de crédito já tinham resolvido. Se fosse fácil, o Banrisul já tinha resolvido. Nós temos que ter capacidade de mobilização para fazer com que essas regras sejam mudadas, inclusive dentro do Banco Central, para que muitas empresas que precisam desse recurso possam acessá-lo. E é dessa maneira que eu quero trabalhar, enfrentando essa burocracia, mudando tudo que tiver que ser mudado, para que esse dinheiro barato que o governo do presidente Lula está disponibilizando possa chegar de fato em quem precisa. Se hoje, infelizmente, muitas empresas que precisam não estão acessando, podem ter certeza, gente, que não é por falta de vontade nossa. A nossa disposição é que o dinheiro chegue com rapidez e barato na ponta. E nós, unidos, governador, a classe política do nosso Estado, temos força para mudar essas regras, para aprovar no Congresso Nacional a desnegativação, que nós já mandamos o projeto da semana passada, para retirar a exigência que os bancos têm feito de que a pessoa não possa ter nenhum título protestado, até mesmo para poder acessar o Plano Safra
e o Neymar que tem acompanhado de perto as iniciativas que nós temos tomado nessa direção. Por isso, senhoras e senhores, parabéns a vocês. Parabéns a tudo que foi feito. E eu quero garantir a vocês que nós estamos no caminho certo e me cobrem aqui, no ano que vem, o resultado econômico que nós vamos ter no segundo semestre do Rio Grande do Sul. Em termos de crescimento da indústria, em termos de crescimento do ICM, em termos de geração de emprego, e nós vamos chegar no final desse ano com o maior ciclo de retomada, de desenvolvimento e de investimento na história do Rio Grande do Sul. Me cobrem aqui, no ano que vem, o resultado que nós vamos ter na economia do nosso Estado nesse segundo semestre. Muito obrigado.